A notícia espalhou-se, tornou-se, não é, uma coisa impressionante. No dia 10, das 9 às 4 da tarde, o senhor fulano tal vai pagar as dívidas de toda a gente. E as pessoas começaram a discutir e a conversar. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que paga? Será que não paga? E chegou o dia 10. Chegou o dia 10 e às 9 da manhã havia uma multidão à frente da casa dele. Mas bateu às 9 horas e o mordomo veio à porta daquela mansão e abriu a porta e ficou parado à porta e ninguém entrou. Ninguém queria ser o primeiro. Todos tinham receio e diziam, não, este homem vai fazer aqui uma partida, vai pregar uma partida ao pessoal, está a fazer troça de nós. Imagina, alguém vai pagar as dívidas de toda a gente. E ninguém entrava, e o tempo foi passando. Vai tu, não, vai tu primeiro, não, mas olha que a minha dívida é maior, não, a minha é mais pequenina, eu posso esperar. Até que finalmente, lá pelas 3 da tarde, chegou um casal, morava longe, tinha-se deslocado com dificuldade. Ali chegaram e perguntaram, é aqui a casa do senhor fulano? É. E é aqui que disseram que ia ser paga a dívida? É. E porquê é que ninguém entra? Não sei, mas podemos entrar? Ninguém está a proibi-los. E o casal aproximou-se da porta e o mordomo recebeu-os, levou-os lá dentro, ao gabinete onde estava aquele senhor, e eles se apresentaram. E o senhor, nós viemos aqui porque vimos o seu anúncio no jornal. Tenham a bondade de sentar-se. Então, quais são as vossas dívidas? Nós temos esta dívida porque, enfim, tivemos esta dificuldade e aquela, apresentaram as suas dívidas, o homem viu a lista, viu a conta, pegou num cheque, passou aquela quantia e entregou a eles. Só vos peço uma coisa, vão esperar aqui até às 4 horas. Falta pouco. Mandou vir café, mandou vir uns biscoitinhos, comeram. Às 4 horas o casal saiu e a porta foi fechada. Tinha sido dito das 9 às 4. Os irmãos conseguem perceber, graça condicional, o fato daquele casal ter vindo na hora marcada, ter acreditado o suficiente para entrar na casa, não fazia com que fossem merecedores daquilo que receberam. Aquilo não era o suficiente para eles merecerem que aquele homem lhes desse simplesmente uma quantia enorme de dinheiro. Continuava sendo um favor, uma graça, mas havia uma condição. Eles tinham que cumprir a condição. Vir no dia 10, entre as 9 e as 4. Algumas das promessas bíblicas e várias das promessas bíblicas, elas são condicionais. E nós não somos chamados apenas a um dia dizermos que queremos Jesus na nossa vida ou pedirmos a Ele perdão e depois sentarmos à espera que tudo venha. Nós somos chamados a andar com Jesus, nós somos chamados a viver com Ele. Ele nos convidou para que nós pudéssemos obedecer aquilo que era a sua orientação. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O irmão quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Eu quero. Deseja sentir o amor de Deus de uma forma prática? Eu quero. O Senhor Jesus deu-nos esta promessa condicional. Aquele, quem? Qualquer um? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É isso que nós somos chamados a fazer. Vamos orar nesta hora. Vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos. Convido o irmão, a irmã, para trazer à sua mente neste momento aquilo que o apoquenta, as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus pedidos por si e pelos demais. Traga à sua mente nesta hora e apresente ao Senhor em oração. Peça a Deus que tome conta disto. Abra mão de resolver esta situação sozinho. Acredite que Deus pode trazer-lhe a resposta. E confie e descanse que Ele traga a resposta que Ele tem preparada para si. Querido Pai, nós estamos aqui juntos nesta hora e neste local porque nós acreditamos, Senhor, que Tu estás aqui conosco. A Tua promessa diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarias presente. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Acreditamos que Tu estás conosco, Senhor. Nós pedimos, Pai, apesar de nós não merecermos, que Tu te manifestes aos nossos corações, trazendo-nos aquilo que nós precisamos, Pai. E rogamos nesta hora que o Teu Santo Espírito olhe para o coração de cada um que aqui está e atenda, Senhor, às nossas orações, aos nossos rogos, aos nossos pedidos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus,
que aquele mesmo poder que curava há tanto tempo atrás continue curando hoje. Se aqui está alguém, Senhor, que necessita de que Tu toques o seu corpo físico, toca, Pai, em nome de Jesus, cura, nós Te rogamos nesta hora. De tal maneira que os médicos possam ficar confusos, Senhor, porque foi uma ação Tua e não é humanamente explicável. Aqueles, Pai, que têm neste momento ansiedades no seu coração, estão carregando o peso do stress, da dúvida, talvez da depressão, nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus, toca o seu coração. Alivia, Senhor, o seu fardo. Devolve, Senhor, a alegria de viver e, sobretudo, a alegria da salvação, a alegria de andar contigo. Se há, Senhor, dificuldades de relacionamento, se há problemas familiares ou com outras pessoas, nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus, um espírito de perdão para os corações, para que nós possamos, Senhor, perdoar e entregar nas Tuas mãos, mas também possamos receber o perdão e a reconciliação que vem de Ti. Restaura, Senhor, os relacionamentos. Restaura, Senhor, as relações. Ó Senhor, todas as outras preocupações nós pomos nas Tuas mãos. As necessidades materiais, nós Te pedimos, Pai, providencia. Abre, Senhor, portas de trabalho, de emprego, para que haja condições de sustento. Providencia, Pai, nós confiamos em Ti. A Tua palavra diz que Tu te preocupas com as plantas e com os passarinhos, e certamente também te preocupas connosco, que valemos mais para Ti do que eles. Providencia, Pai, o pão nosso de cada dia, nós Te rogamos. E também Te pedimos, Pai, nesta hora, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, das tentações do inimigo. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para encontrarmos em Ti o prazer maior que nos afasta do prazer do mal. Esta é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, portanto, o Antigo Testamento, é um livro grande, relativamente fácil de achar. Um profeta que vive um momento muito difícil da vida do seu povo, do povo de Israel. Uma hora de grande tribulação. E nós vamos ler daqui a pouco algo que foi transmitido a Deus, de Deus a este profeta, a este homem de Deus, e dele que foi transmitido ao seu povo e para nós também. A crise que nós vivemos neste momento no nosso país, podemos dizer que já começou há alguns anos e que inicialmente mostrou a sua força nos Estados Unidos da América. Algumas das situações que aconteceram após o rebentamento da crise financeira na América do Norte, 2008, 2009, chamam a nossa atenção. Ele era diretor financeiro de uma instituição chamada Freddie Mac, que era a empresa federal americana para os empréstimos à habitação. Tratava-se de uma empresa financeira que lidava com bilhões de dólares, quantias que nós não podemos nem imaginar. Num país onde as casas, em muitos dos locais, eram colocadas em preços exorbitantes. Este homem, diretor financeiro desta empresa gigantesca, possuía uma mansão com muitos quartos. As casas de banho, segundo a informação que ouvimos, seriam próximas de 20. E esta mansão era calculada em vários milhões de dólares. Mas quando esta empresa entrou num ciclo de decadência por causa da crise financeira, aquele diretor tão rico, tão poderoso, que andava de um lado para o outro no seu jato particular, enforcou-se na cave da sua mansão de muitos milhões de dólares. Ele era presidente da Sheldon Good, uma outra empresa importante nos Estados Unidos, que era responsável pelos leilões das propriedades. Quando houve a quebra da bolha imobiliária nos Estados Unidos, casas que valiam milhões, de repente passaram a ser vendidas por
1/10 do seu preço. E este homem, acostumado a uma vida de grande luxo, acostumado a tudo do bom e do melhor, que gostava imenso de mostrar aos seus amigos o seu Jaguar. Jaguar é um carro de luxo que ele tinha mandado fazer especificamente para ele. Era um modelo exclusivo, tinha sido montado e preparado só para aquele senhor, com medidas e com características particulares que só ele tinha no mundo inteiro. Ele deu um tiro na cabeça, sentado ao volante do seu Jaguar, de milhões de dólares. Ele era um alto funcionário dinamarquês do banco HSBC, um grande banco, tem, atuação em variadíssimos lugares do mundo. Este homem, também acostumado a uma vida de luxo extraordinário, ele morava numa suíte de um hotel em Londres, o custo por noite era de 500 libras, ou seja, mais de 600 euros por noite. Não está a ver? Temos muita gente no nosso país e possivelmente alguns irmãos aqui presentes que se calhar não ganham 600 euros por mês. Este homem pagava mais do que 600 euros por dia pela suíte do seu hotel. Mas quando a crise financeira estourou, ele enforcou-se no roupeiro. Veja, o tamanho do roupeiro era tão grande que foi suficiente para isto, do seu hotel de luxo. E eu digo estas coisas porquê? Os irmãos vão dizer, pastor, mas isto é um bocado depressivo para um culto em que nós começamos falando sobre a vitória de Jesus. Irmãos, porque estes homens, como muitos hoje da nossa sociedade, e nós corremos este risco, acreditaram na mensagem do mundo que apresenta concorrentes a algo que só Deus pode fazer. Todos nós temos necessidade de sentir segurança. Todos nós temos necessidade de nos sentirmos de alguma forma realizados. Todos nós precisamos de ter um propósito nas nossas vidas. Mas estas coisas só podem ser dadas por Deus. Mas a sua palavra nos fala a respeito dos concorrentes. Veja comigo, Jeremias capítulo 9, versículo 23. São palavras do Senhor ao povo de Israel, que tinha-se desviado de Deus. E tinha-se desviado de Deus porque, exatamente como estes homens que vos citei aqui, tinham acreditado nestas coisas e por isso tinham-se desviado do Senhor. Mas Deus dizia através do seu profeta ao povo de Israel, Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Acabamos de assistir aos Jogos Olímpicos. Eu estava prestando atenção, como muitos irmãos, acompanhando as proezas daqueles atletas, não deixando de perceber que há uma fonte pagã significativa nestes Jogos. Não sei se os irmãos perceberam, mas todo o processo dos Jogos Olímpicos começa com uma cerimónia pagã na Grécia, através da invocação de deuses gregos do passado, para que seja acendida a chama, a famosa chama olímpica. É feito um juramento no nome dos deuses do Olimpo. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que por trás de todas estas individualidades estão espíritos maus, mas ali está tanta gente a se prostrar. E o mundo inteiro para assistir e para comemorar e para participar. E ali alguns homens e mulheres fazem feitos extraordinários e no fim o orgulho com que se demonstram sobressai, talvez, por causa do seu temperamento extrovertido, um personagem que está hoje classificado como o homem mais rápido do planeta. E, de forma exuberante, ao fim de cada vitória, ele mostra, não é, a sua capacidade física e se gloria na sua força. E eu estava lendo este versículo de Jeremias e meditando nesta palavra e recordando mais uma vez isto. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Irmãos, estes três são concorrentes de Deus.
Concorrentes porque nós acreditamos na mensagem que o mundo transmite, de que através destas coisas, de alguma maneira, nós vamos obter a segurança que precisamos para as nossas vidas. Se não, vamos uma por uma. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Hoje em dia, quando as pessoas são apresentadas, muitas vezes, nós damos o currículo. E quanto maior o currículo, melhor. Então o currículo normalmente vem com a lista de coisas que essa pessoa desempenhou, mas de preferência com a lista de cursos que tirou. E nós gostamos imenso de poder chegar e acrescentar aos nossos nomes alguma coisa mais, não é? E há algumas pessoas que eu conheço que têm tantas letrinhas antes do nome que é difícil saber tudo o que elas são. Porque ela tem M's e tem D's, e depois tem PHDs, e depois tem DRs, e depois tem não sei o quê. Até chegar ao nome da pessoa, a gente cansa. Porque, no entretanto, são cursos, e são mestrados, e são doutorados. Atenção, irmão, não estou falando contra a formação. Eu também tenho algumas formações, e também tenho algumas letrinhas antes do meu nome. O problema não está esse, o problema está em confiar e em orgulhar-se, em depender destas coisas. O que o Senhor diz não é que estas coisas sejam más, Ele diz, não se glorie, não se orgulhe, não confie o sábio na sua própria sabedoria. A verdade, irmãos, é que nós vivemos hoje num mundo em que a sabedoria ou o conhecimento e os cursos são extremamente valorizados. E nós estamos sempre à procura de um novo especialista, mas aquele é o melhor especialista, é professor universitário desta matéria. Porque nós passamos que se nós formos lidar com uma pessoa que tem o máximo conhecimento da matéria, realmente as coisas vão ser resolvidas. É muito interessante, irmãos, às vezes lidarmos com estes grandes especialistas. E descobrimos que não sabem tanto assim. E descobrimos que não é preciso muita coisa para deixá-los confusos e sem saber muito bem o que fazer. A Bíblia nos fala a respeito de um homem que foi sábio. Não apenas sábio, ele foi o maior sábio de sempre. A Bíblia diz que este homem pediu a Deus sabedoria e Deus disse a ele, eu vou-te fazer o mais sábio de todos os tempos. E foi. Salomão compôs não apenas alguns, mas milhares de provérbios. Este homem era tão sábio que as pessoas se deslocavam de distâncias muito grandes naquele tempo para ir até à sua corte para ouvir aquilo que Salomão tinha a dizer. A Bíblia nos diz que Salomão tornou-se perito em muitas das ciências naturais. Ele conhecia das plantas, conhecia dos animais, conhecia da natureza, ele conhecia dos relacionamentos, entendia das pessoas. Era uma coisa extraordinária. Estar junto de Salomão era como viver na presença de uma enciclopédia ambulante, que transmitia e irradiava conhecimento e sabedoria a cada passo. E como foi que ele terminou, irmãos? E como foi que ele terminou? Acreditamos que o livro de Eclesiastes, de alguma maneira, nos transmite aquilo que são os pensamentos finais da vida de Salomão. E a sua conclusão foi, tudo é vaidade. E ele disse, estudei, dediquei-me ao estudo, aprendi, conheci muitas coisas, mais do que ninguém, e descobri que era tudo vaidade. Porque essas coisas sozinhas podiam encher a minha cabeça, mas não encheram o meu coração. Este homem era tão sábio, tão entendido, tinha tanto conhecimento, e no entretanto falhou nas coisas mais básicas. Falhou naquele relacionamento mais importante que Deus criou para a sua criação especial, que era o homem. Quando Deus criou o casamento e fez um homem e uma mulher. Salomão, seguindo os princípios e os hábitos do seu tempo e não da palavra de Deus, não se limitou a uma esposa, mas diz a palavra do Senhor que ele chegou a ter 700. E como não chegavam, tinha 300 concubinas, 1000 mulheres. E alguém pode pensar assim, como é que um homem podia dar conta disto, não é? Provavelmente, muitos de nós diríamos assim, bem, uma já nos dá, digamos, bastante trabalho, não é? Já nos ocupa bastante tempo.
Já precisamos de muita sabedoria de Deus para poder viver bem com uma. Bem, talvez esse fosse o segredo de Salomão. Ele não tinha que viver com uma. Eram tantas que ele no fim não vivia com nenhuma. Mas mostrou loucura, falta de entendimento. E diz a palavra de Deus que de forma muito direta as suas mulheres o desviaram. E este homem que era tão sábio, construiu templos a deuses pagãos dentro de Jerusalém e prostrou-se a deuses estranhos e falsos e sacrificou a esses deuses. E com isso ele viu o início da ruína do seu reino. E se o reino só não foi tirado de Salomão e destruído no seu tempo por amor a Davi, seu pai. E Deus disse isto claramente a Salomão: tão sábio que tu eras e fizeste tanta asneira que rompeste o reino, só não vais vê-lo pelo amor que eu tenho ao teu pai, porque senão tu verias. A sabedoria, irmãos, humana pode ser valiosa e interessante, mas ela estará sempre limitada, porque nós somos limitados. E dependendo da sabedoria, ela pode ter muita ou pouco valor, ou pouca necessidade. Nesta semana passada, eu tive a oportunidade de estar 3 dias, pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos em Portugal, mas foi a primeira vez que fui à Serra da Estrela. Paisagens tão bonitas, que lugar tão agradável, que coisa tão maravilhosa a criação de Deus. Mas a certa altura, andando por ali, irmãos, e apesar de ir munido de um instrumento moderno, altamente sofisticado, chamado GPS, eu vi-me perdido na serra. E eu fiquei a pensar, e agora como é que eu saio daqui? Bem, o melhor é seguir a estrada, isto vai dar a algum lugar, não é? Mas a certa altura passava por um pastor, não um pastor de igreja, mas um pastor de ovelhas, que muito sossegadamente seguia ali o seu caminho, acompanhando os seus rebanhos. E eu pensei comigo mesmo, pois é, este homem provavelmente não tem os cursos que eu tenho, provavelmente não pode acrescentar ao seu nome as letrinhas que eu acrescento, possivelmente ninguém vai chamá-lo de senhor doutor, mas se eu me perder aqui na serra, ele certamente sabe me tirar daqui, e eu não saberei. Oh, irmãos, o conhecimento humano é exatamente assim. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque ela não pode nos dar nem a segurança, nem o propósito para a vida. Não se glorie o forte na sua força, na sua própria capacidade, naquilo que é capaz de fazer. Quantas vezes nós nos iludimos porque conseguimos fazer umas coisinhas e com o pouco que nós conseguimos realizar, já achamos que somos alguma coisa. O rei da Assíria, a certa altura, começou a conquistar muitos povos. E quando chegou à beira de Jerusalém, ele mandou dizer: olha, vocês também vão ser destruídos. Vocês pensam o quê? Sou muito forte, sou muito capaz. Ninguém é capaz como eu. Quem como eu destruiu os povos, derrotou as cidades, quebrou as fronteiras, eliminou as nações? Vocês também vão entrar na fila, na lista, na bicha daqueles que eu acrescentei como os meus derrotados. E Deus mandou dizer através do seu profeta ao rei da Assíria: cuidado, não se glorie o forte na sua força. Tu achas que tens muita capacidade? Tu pensas que aquilo que fizeste pela tua própria força? Não percebestes ainda que só conseguiste fazer o que fizeste até aqui porque eu permitir que assim fosse? Mas como tu não reconheces que sou eu que estou contigo, e como tu não reconheces que a força com que fizeste as coisas veio de mim, tu vais descobrir quem é o Deus verdadeiro. E aquele rei da Assíria, com o seu gigantesco exército cercando a pequenina cidade de Jerusalém, o reino de Judá, que era um reino insignificante comparado com outros que ele tinha derrotado, foi completamente destruído. O seu exército foi vitimado por uma grande peste. Ele teve que sair correndo de volta para a sua terra e, enquanto se prostrava ao seu Deus pagão, no seu templo, na sua própria cidade, os seus próprios filhos o mataram. Diz o texto da palavra do Senhor e confirmam os achados históricos. Não se glorie o forte na sua força. Meus irmãos, há coisas que nós podemos fazer. E nós devemos dar graças a Deus por aquelas que Ele nos dá condições de fazer. Mas sempre com a humildade de reconhecer que há tantas e tantas coisas que ultrapassam a nossa própria força. Tenho dito aqui e repito,
Nos últimos tempos tenho recebido muita gente no consultório que me diz: doutor, e as pessoas diziam-me que eu era um homem forte. As pessoas diziam: mas esta é uma mulher muito forte. Doutor, a minha força foi-se embora. Não tenho mais, estou desanimado, não consigo sair de casa, não tenho vontade de sair da cama, choro o dia inteiro. E eu fico pensando: pois é, onde foi a força toda que diziam que tinham? Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Irmãos, que ilusão humana tão extraordinária é a riqueza. Porque as pessoas acham que por terem um pouco mais do que os outros, passaram a ser uma coisa mais importante. Que ilusão extraordinária. Como aquela lista dos 3 homens que vos falei no início deste sermão, que tão ricos se tornaram, andavam só nos lugares, não é, para as pessoas consideradas muito importantes. É tão interessante, irmãos, quando nós ouvimos esta classificação humana. São lugares onde só podem entrar os VIP, não é? Os VIP, Very Important Person, pessoas muito importantes, só essas pessoas podem entrar ali. E eu uma vez olhava para um destes locais e ali estavam as pessoas consideradas muito importantes. E na lista das pessoas que podiam entrar naquele sítio estavam jogadores de futebol, modelos fotográficos. Pus-me a olhar para aquilo e pus-me a pensar assim: olha, se o jogador de futebol deixasse de jogar e não houvesse mais futebol nenhum, qual era a influência que isso tinha na minha vida? Não me fazia diferença nenhuma. E se não houvesse mais modelos fotográficos e não houvesse mais revistas para colocar as fotografias destas pessoas por aí e desfiles de moda, não me fazia diferença nenhuma. Mas, irmãos, se o lixeiro do meu bairro parar de trabalhar, vai dar um transtorno terrível. Mas eu tenho certeza que o lixeiro não pode entrar na sala das pessoas muito importantes. E esta é a nossa sociedade, irmãos. Esta é a loucura do nosso pensamento. Nabucodonosor um dia chegou à varanda do seu palácio. Dizem que o palácio construído na Babilônia era uma coisa simplesmente deslumbrante. E diante de toda aquela riqueza e daquela opulência, aquele homem era tratado como se fosse um verdadeiro Deus na terra. E naquela hora ele olhou de cima do seu balcão e disse: esta é a Babilônia, a minha riqueza que eu construí com as minhas mãos. Diz a palavra do Senhor que naquela hora Deus o humilhou. E aquele homem sofreu um quadro psicológico, psiquiátrico tão grave que passou a comportar-se como um animal. E comia relva como os bois. Não se glorie o rico na sua riqueza. Irmãos, os recursos humanos, os recursos financeiros, podem ter o seu valor para nos ajudar. E evidentemente que eles são importantes. Eu reconheço que sim, irmãos, nós necessitamos deles para fazer muitas coisas. Mas eles não podem nos trazer a segurança. Não podem nos trazer o sentido de realização. Não podem nos trazer o propósito de vida que muitas vezes o mundo nos diz que eles poderiam. Este senso de segurança que estas coisas oferecem são tão estranhos, irmãos, porque as pessoas que dependem da sabedoria, ou dependem da sua própria força, ou dependem da sua riqueza para se tornarem importantes, acabam ficando dependentes. Primeiro tornam-se dependentes das outras pessoas, porque precisam que os outros os valorizem. De que é que serve ter um monte de cursos e títulos importantes se eu não tenho pessoas para bater palmas ao meu conhecimento? De que é que me serve ter uma grande quantia no banco se eu não posso comprar coisas bonitas para as outras pessoas verem? Olha o carro dele, olha a mansão onde ele mora. Já repararam porquê que as pessoas que são muito ricas gostam que apareçam fotografias das suas casas nas revistas e nos programas, etc. e tal? Porque para que é que serve ter aquelas coisas tão valiosas se as outras pessoas não estiverem ali para avaliar? De que é que serve ter a capacidade de correr 100 metros em 9 segundos e 70 e qualquer coisa, se não houver um estádio inteiro para ficar de pé e bater palmas e dizer fantástico, extraordinário? Vai correr aquilo sozinho lá em casa, vai correr ali para apanhar o autocarro, e eu acho que de vez em quando algumas pessoas até batem o recorde a tentar apanhar os autocarros, mas não está ninguém ali a cronometrar.
É curioso, irmãos, que estas coisas que supostamente dão segurança tornam as pessoas escravas, dependentes, precisam da aprovação dos outros e vivem num estado constante de ansiedade. O meu currículo é bom. Mas fulano publicou mais um artigo numa revista que eu ainda não publiquei. E olha, ele vai fazer mais uma pós-graduação que eu ainda não tenho. E olha, ele foi dar aulas naquela faculdade onde eu ainda não dei. Irmãos, eu já vi o que isto faz. E as pessoas vivem ansiosas porque alguém vai ter um currículo melhor do que o meu. Talvez eu seja o melhor corredor, mas aquele fulano está a ficar melhor do que eu. Qualquer dia bate o meu recorde. O meu nome sai do livro. E agora? Quem serei eu? A minha riqueza é fantástica, mas qualquer dia destes as minhas ações caem de cabeça e depois o que é que eu faço? A resposta, irmãos, de forma muito simples, é dada pelo próprio Senhor, no versículo seguinte. Depois de ter dito, através do seu profeta, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, nós fomos chamados para viver nesta vida com a segurança, a realização e o propósito que Deus colocou no nosso coração. O desejo que Ele colocou dentro de nós, Ele não colocou para ficar só lá. Ele não é um Deus mau, não é? Que coloca um desejo na nossa vida que não possa ser preenchido. Mas Ele colocou um buraco dentro do nosso coração que só pode ser preenchido por Ele. É do tamanho de Deus. Nada mais pode ocupar este espaço. A palavra diz que aquilo que pode trazer-nos a verdadeira segurança, aquilo que traz para nós o sentido de propósito maior, é conhecer o Senhor, é entendê-lo, é viver junto com Ele. Mas entenda bem, irmãos, que para conhecer a Deus, nós não podemos fazê-lo apenas de um momento para o outro. Não é apenas uma única experiência que nós temos de vez em quando vamos à igreja. Conhecer alguém exige tempo, dedicação. Para conhecermos alguém precisamos, diziam os antigos, comer um saco de sal com ele, não é? Significa estar juntos, ali, todos os dias, nas várias situações, nas várias ocasiões, caminhar juntos, conversar, ouvir, falar, expressar, abrir o coração, receber os segredos. Andar com o Senhor, irmãos, foi para isso que nós fomos criados. É um bem tão maior do que aquilo que o mundo nos oferece, que realmente quando nós o descobrimos, Ele preenche a nossa vida. Esta é a verdadeira salvação, irmãos. Salvação não é apenas algo que nós recebemos num único momento, num culto, algures no nosso passado, e depois ficamos o resto do tempo sentados à espera de que aconteça alguma coisa. Não, irmãos. A salvação que nós recebemos do Senhor, ela pode ter tido início naquele dia, mas ela foi-nos dada para ser uma experiência diária de vivência com Ele. No que é que nós podemos nos gloriar? Em conhecer o Senhor, em saber quem Ele é, em entendê-lo. E para isto nós somos chamados a cada dia. Veja, irmãos, é um alvo sublime, é um alvo extraordinário. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz-nos que aquilo que pode nos trazer verdadeiro senso de segurança, a razão de ser e o propósito das nossas vidas, é saber quem Ele é conhecê-lo de perto, é viver com Ele. Oh, irmãos, este é o alvo mais alto. E o inimigo sabe que isto é o que preenche o nosso coração. Por isso ele vai continuar sempre nos mostrando estas coisas com muitas luzinhas, com muitas cores bonitas, para tentar nos desviar do alvo maior. A forma de nós vencermos as tentações do inimigo não é lutar contra a tentação, mas é encontrar algo que seja muito melhor e que preencha o nosso desejo. Vamos imaginar que alguém lhe oferece uma torrada e o irmão está com muita fome. E o irmão quer comer e aquela torrada está ali com aquele ar tão bonito. A torradinha acabada de fazer, um bocadinho de manteiga ali derretendo por cima, e o irmão começa a ficar com fome. E esta torrada está ali à sua frente.
e o cheirinho começa a chegar ao seu nariz, e você agora vai lutar com a torrada. Será que eu como? Será que eu não como? Mas eu estou com fome e esta torrada está tão bonita, e agora como é que eu faço? Mas imagine que alguém chega na mesma sala e lhe oferece um grande prato de bacalhau à Brás. Ou sei lá, bacalhau com natas. Pense naquilo que você gosta mais de comer. Mas na minha casa seria uma boa lasanha, aquela acabada de sair do forno. Eu pergunto-lhe, e a torrada? E você vai dizer, qual torrada, pastor? Já nem estou a pensar na torrada. Só de pensar no bacalhau, só de me lembrar da lasanha, já nem pensei mais na torrada. Irmãos, esse é o segredo. Nós não temos que ficar lutando com a torrada. Nós não temos que fazer força para lutar contra a tentação. Nós vamos sempre cair. Nós temos de encontrar no Senhor o nosso bacalhau à Brás. Nós temos que encontrar no Senhor a nossa lasanha. Nós temos que encontrar nele um prazer tão maior que de repente a torrada não vale nada. E é isso que o Senhor nos diz. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Estas coisas são torradas. Mas gloriem-se nisto, que é a coisa que tem o prazer muito maior, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E isto é possível porque Ele está vivo e Ele está próximo de nós.